por dispor do tempo, Pai, para estudar aqui a palavra comigo, Pai. Eu peço que o Senhor me dê graça, Pai, para transmitir, Senhor Deus, o ensinamento dessa manhã, Pai. Que o Senhor me ajude, Pai, em minhas fraquezas, Pai, e que eu possa ser canal, Pai, de bênção para o teu povo. Em nome de Jesus, eu te peço também, Pai, que eu abençoe, Pai, ouvidos, Pai. Dê ouvidos espirituais a todos que estão ouvindo, Pai, para que eles possam aprender, Senhor Deus, compreender perfeitamente aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, alguns de vocês podem estar estranhando que aí na tela... Não, valeu, Benjamin. Que aí na tela está assim, estudo do Apocalipse, capítulo 1. Mas, de fato, vai ser o capítulo 1 de novo. Aí você pode se perguntar, mas por que o capítulo 1 não foi semana passada? Foi. Mas eu conversei com o pastor Tiago e ele me liberou para trazer o capítulo 1 novamente, mas com uma abordagem diferente, mostrando todas as referências que tem no capítulo 1 ao Velho Testamento e também a coisas que não estão na Bíblia, né? Coisas que estão fora da Bíblia, mas que têm relação. Então, com a permissão de vocês, a gente vai começar. Cada slide desse é um texto, né? Gente, eu subestimei o tempo que se leva para fazer slides. E eu comecei isso na quinta-noite. E aí, hoje de manhã eu ainda estava colocando coisas, não coloquei tudo que eu queria. Eu realmente subestimei, eu peço perdão a vocês. Mas vamos começar aqui, né? Então, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Gente, o pastor Tiago comentou na semana passada que há algumas divergências de opinião, algumas pessoas não acreditam, né, alguns estudiosos não acreditam que esse João seja de fato o apóstolo João e tal. E há evidências para isso, para dizer que isso é verdade, mas há evidências também para dizer que não é, que de fato esse autor é João. Eu só queria... Isso aqui é uma coisa que eu vou falar rapidinho. Eu botei ali no cantinho a referência de 1 João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Porque quando é que ele fala que ele notificou a João, seu servo, que João, né, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Esse pedacinho aí me lembra muito o que está escrito em 1 João capítulo 1. Aquilo que vimos, que ouvimos, que tocamos acerca da palavra da vida. Então, isso me lembra muito. Então, embora o estilo seja diferente, algumas coisas, né, me fazem acreditar que de fato é um João. Né? É o que testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo, né, através do seu evangelho, que já estava escrito nessa altura do campeonato, né, e de tudo que tem visto. Então, me lembra muito o primeiro capítulo da primeira epístola de João. Vamos passar aqui para o próximo. Deixa eu mudar um pouquinho a posição da tela aqui para mim. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Vamos passar. Gente, aquilo que eu acho que o pastor Tiago esgotou, eu não vou me demorar muito não. Vou adiante, né? Vou tocar para frente. Vamos lá. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte... É interessante essa linguagem da parte, a linguagem antiga, né? Da parte de quem, né? De quem é essa mensagem? Da parte de quem? Daquele que é, e que era, e que há de vir. E da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo. Gente, isso aqui é uma clara referência à Trindade. Né? Lembra muito Chaves, da parte de quem, né? Gente, isso aqui é uma referência clara à Trindade. Trindade é uma... essa palavra não existe na Bíblia, né? Algumas pessoas fazem oposição, né, a essa questão da Trindade, porque a palavra não existe na Bíblia, isso é bobagem. Né? Não é porque a palavra não exista, que o que ela significa não esteja presente. Né? Essa mensagem de Deus para as igrejas da Ásia, João aqui especifica. Né? Ele coloca 3 pessoas aqui. É da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. E, né, eu coloco esse conectivo aí, e, dados os 7 espíritos que estão diante do seu trono, do trono de quem?
daquele que era e que há de vir. Então a gente pressupõe que daquele que era e que há de vir seja Deus propriamente dito, né? O Deus Pai. E também é da parte de Jesus Cristo. Então aí mostra três pessoas distintas. Aí eu coloquei aqui no cantinho do slide, né? Isso aqui o pessoal chama de, se eu não me engano, é escudo da Trindade, uma coisa assim. Isso é um diagrama bem antigo, né? Para tentar explicar o que é a Trindade. Eu coloquei aqui mais ilustrativamente, né? O Pai não é o Filho, mas ele é Deus. O Filho, ele é Deus, mas não é o Pai, nem é o Espírito. Então, acho que não precisa explicar, ele é bem clarinho, né, de entender. Esse diagrama é um diagrama que fizeram para explicar a Trindade. Eu não colocaria dessa forma o diagrama. Embora eu acredite na Trindade, eu acho que ela é muito clara na Escritura Sagrada, que Deus é um só, mas que se manifesta em três pessoas distintas, né? Eu acho que o diagrama não é assim. Eu vou explicar por quê. João, ele trata sempre da questão do pai e do filho. O pai e o filho. Você lendo as cartas de João, você vê a linguagem dele, né? O pai, sempre falando da pessoa do pai e do filho. E o Espírito? O Espírito é comum aos dois. O Espírito é o Espírito do Senhor Deus, é o mesmo Espírito de Jesus. Lá em Atos, o Espírito Santo é chamado o Espírito de Jesus. E a Bíblia diz que o Espírito é o Senhor. Então, o Espírito é comum aos dois. Tentar explicar isso, eu acho que é bobagem. Tentar entender como isso funciona, porque se Deus fosse entendível, ele não seria Deus, seria outra coisa. Né? Deus, ele supera os limites de compreensão humana. Mas alguma coisa a gente consegue entender. Então, aqui é a própria Trindade, né, que direciona essa mensagem às igrejas da Ásia. Mais adiante, a gente vai ver que as pessoas divinas se confundem, né? E a gente vai explicar também por que isso acontece. Então, quem é aquele que era, que é, que há de vir? É Deus, o Pai. Os sete espíritos que estão diante do seu trono. Alguém que não esteja tão familiarizado com esse termo pode estranhar. Mas como assim? Sete espíritos. Vamos explicar. Capítulo 11 do profeta Isaías fala melhor acerca disso. O Espírito de Deus, né, embora seja um só, e seja Deus, ele possui sete espectros. Eu acho que eu posso comparar isso à luz solar. A luz solar é uma coisa só, claro, mas ela pode ser dividida em sete espectros de cores. Então, de maneira semelhante a essa ilustração, o Espírito do Senhor, ele pode ser dividido em sete espectros, né, que estão representados, inclusive, no menorá. O menorá, gente, para quem não lembra, é aquele candelabro de 7 braços que ficava no santuário. Ele representa em si o Espírito do Senhor, mas ele possui 7 braços. Eu vou ler rapidinho para você aqui acerca dos 7 Espíritos de Deus, Isaías capítulo 11. Está escrito assim, do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. E ele está falando acerca do Messias. Quem é o renovo do profeta Isaías? É o Messias, é Jesus Cristo. Repousará sobre ele. Começa a contar aí, viu, gente? O Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. O Espírito do Senhor, propriamente dito, no menorá seria o equivalente àquela haste principal que sustenta os outros. E depois o profeta começa a falar dos Espíritos, um em relação ao seu par. Entendimento, sabedoria e entendimento, conselho e fortaleza, conhecimento e temor do Senhor. Esses aqui são os 7 Espíritos de Deus. Amém, pessoal? Se vocês estiverem entendendo, me dá um joinha para eu saber que vocês estão ouvindo. Beleza. Vamos adiante. Então, para quem não estava familiarizado, né, agora eu acredito que está. Quem são os 7 Espíritos que estão dentro do seu trono? É o Espírito Santo, representado na figura dos 7 Espíritos, 7 lâmpadas. E da parte de Jesus Cristo. Né? Então, a própria Trindade aí, se dirigindo a 7 igrejas da Ásia por meio de João. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Da parte de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, esse que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra.
aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. O pastor Tiago também falou sobre isso. Paulo fala sobre isso. Jesus, ele é o primogênito dentre os mortos, não porque ele foi o primeiro a morrer, mas com relação à primazia, né? Ele é o primeiro a morrer no sentido de que a morte dele já estava destinada antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que ele é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Ele é o primogênito dos mortos. E também é o príncipe dos reis da terra. Por quê? Porque ele herdou a primazia pela obediência. Jesus, quando ressuscita, ele diz: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E, continuando, aquele que nos amou. É a obra de Jesus, né? Nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Para um pouquinho aqui. No canto eu botei a imagem de um sacerdote comum, da ordem levítica. O sacerdote, gente, ele vestia uma roupa de linho branca. Essa roupa é chamada de veste talá. Porque a veste talá é o hábito sacerdotal. Ela é uma roupa de manga comprida, que ia até o pescoço e até os calcanhares. Cobria completamente o corpo. Aqui diz que Jesus nos fez reis e sacerdotes. Aí eu fiz uma referência aqui na imagem, né? A Bíblia diz, no mesmo livro de Apocalipse, que nos será dado vestes brancas. Estas vestes brancas falam sim da santidade e também são a referência aos sacerdotes do Velho Pacto. Na verdade, é o contrário. Né? Os antigos sacerdotes é que são a referência do povo de Deus, que será um povo de sacerdotes. Nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Essa palavra rei, no grego, é basileu. O pastor Tiago também já comentou sobre isso. Tem dois tipos de reis, né? O tirano e o basileu. O tirano, a palavra já é conhecida, a gente sabe o que significa tirano. E o basileu é o rei justo, o rei que governa para o seu povo e com o seu povo. Né? E diferente do sacerdócio levítico, vamos voltar aqui um pouquinho no tempo. Quando o povo de Israel estava conquistando a terra de Canaã, cada tribo ficaria com uma porção de terra, mas Deus disse que os levitas não herdariam terra. Como assim? Os levitas seriam sustentados pelos dízimos e pelas ofertas do povo. Dos que tinham terra, dos que iriam produzir. Né? Mas eles mesmos não teriam terra. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o nosso sacerdócio, o sacerdócio que Jesus preparou para o seu povo, ele é diferente do sacerdócio levítico. Mesmo o sacerdócio levítico sendo uma sombra, né, da substância que é o sacerdócio de Jesus Cristo sobre os seus santos, a diferença é que nós não somos feitos só sacerdotes, mas reis também. E uma das características do rei é que ele é o dono do território. O rei não é como o presidente. O presidente governa, mas ele não é dono. Mas o rei é dono. E eu queria lembrar a vocês que Jesus disse, né, ele disse, o que é que vai acontecer no futuro? Ele vai dizer, vinde benditos do meu Pai, para herdar o reino que foi prometido para vocês antes da fundação do mundo. Ou seja, o reino será nosso. Também está escrito, né, que nós reinaremos sobre a terra. Isso está escrito em Apocalipse. A terra, o reino do mundo, né, se tornou do Senhor e do seu Cristo. E o seu povo vai reinar sobre a terra. Então, nós seremos donos disso. É a diferença. Os levitas só eram sacerdotes. Nós seremos sacerdotes e também reis, governantes e donos da terra, senhores da terra. Isso também faz uma referência a um personagem bíblico que a gente vai falar melhor adiante, que é o personagem Melquisedeque. O sacerdócio de Melquisedeque, ele era anterior ao sacerdócio levítico. O sacerdócio não começou com Arão. Já existia um sacerdócio anterior, que era o sacerdócio de Melquisedeque. E Melquisedeque não era só sacerdote, ele também era rei. Ele era rei da cidade de Salém. Então,
reis e sacerdotes fazem a referência clara à linhagem sacerdotal de Melquisedeque, que é anterior à linhagem sacerdotal de Levi. Amém? Outra coisa. Olha o que João diz. A ele glória e poder para todo sempre. A ele quem? Ele está falando de Jesus. Mas no Velho Testamento, no profeta Isaías, Deus Pai diz: minha é a glória. Minha glória, eu não vou dar minha glória a outro, nem o meu louvor às imagens de escultura. A glória pertence a ele. Mas aqui João atribui a glória a Jesus. Mais uma referência à questão da divindade de Jesus. Jesus é Deus, junto com o Pai e com o Espírito Santo. Amém? Vamos continuar. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Gente, eu vou ler aqui com vocês Daniel, porque quando João diz, eis que vem com as nuvens, o pastor Tiago, ele lembrou, né, que quando Jesus estava diante do julgamento dos sacerdotes, dos fariseus e dos saduceus lá, Jesus diz assim, ó, que eles veriam o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. E os sacerdotes rasgaram suas vestes e se indignaram. Eles sabiam qual era a referência. Essa referência está em Daniel capítulo 7. Olha o que está escrito aqui, ó, Daniel capítulo 7, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar a ele. E foi-lhe dado domínio, e glória, e reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Gente, quando Jesus falou para os fariseus que ele viria, vocês vão ver, né, o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu. Olha o que ele estava dizendo. Que ele, a Jesus, a ele mesmo seria dado domínio, glória e reino. E que os povos, nações e homens de todas as línguas o serviriam. E o domínio dele seria eterno. E não passaria. E o reino dele jamais seria destruído. Entendeu isso? O impacto dos fariseus ao ouvir essa revelação de Jesus. Quando Jesus disse, vocês vão ver o Filho do Homem com as nuvens do céu. Ele diz, eu sou o rei, eu sou o Messias. Todo o governo será dado a mim. Gente, aquilo foi uma pancada, um tapa na cara daqueles homens ali. Né? Foi muito forte, porque eles eram homens que entendiam da Escritura, eles sabiam o que estava sendo dito. E quando ele diz, até mesmo os que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, é uma referência a Zacarias capítulo 12. Olha o que está escrito aqui, Zacarias capítulo 12, versículo 10. E sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplicas, e olharão para aquele a quem traspassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como que se chora amargamente pelo primogênito. Entendeu? Isso é fantástico, gente. A profecia, né, fala sobre o retorno de Jesus. Se você ler o trecho todo, você vai entender. Quando eles estiverem perto de serem destruídos, Jesus voltará. E eles o verão e reconhecerão Jesus. Aquele a quem traspassaram. E aqui fala que as tribos, planteá-lo-ão, né? Como quem chora por um unigênito, né? Perdido, né? Como quem chora amargamente pelo primogênito. Eles vão reconhecer Jesus. E a terra planteará, versículo 12, cada família à parte. A família da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, a família de Natan à parte. Fala sobre o choro, né? Sobre o pranto por Jesus, né? Então todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim e amém. Continuando. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Gente, a gente já viu
os versículos anteriores, que aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso, é Deus Pai. Perfeito? Isso ficou claro? Aquele que está sentado sobre o trono, diante dele estão 7 espíritos, e Jesus Cristo, uma pessoa distinta. Aí aquele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que talvez vocês não saibam, né? Vocês já viram, gente, uns leões chineses ou japoneses, as estátuas de leões orientais? Vocês já viram em algum lugar? Se viram, faz um joinha para eu saber. Entendeu? Esse aqui viu. Para quem não viu, aguarda o meu momento que eu vou mostrar para vocês do que eu estou falando e que isso tem a ver com você. Gente, eu vou ligar minha câmera aqui para vocês darem uma olhada, certo? Vou ligar aqui a câmera. Vocês já viram isso em algum lugar? Ó, observe isso aqui. Um está com a boca aberta, outro com a boca fechada, né? Beleza. Aí eu vou explicar para vocês o que isso aqui tem a ver com a... Pronto, eu vou explicar agora que danado desses leões orientais tem a ver com a nossa conversa. Olha o que está escrito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que ele que é, que era e que há de vir. Essa questão do que é, eu não comentei, né? Mas que era e que há de vir, fala da Deus como atemporal, né? Passado, presente e futuro. Mas vamos lá. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última. Por isso que ele fala, eu sou o princípio e o fim. Ele fala que todas as coisas nascem nele e se encerram nele. Tudo converge, sai dele e converge para ele. Mas existe fora, né, em outras culturas esse mesmo elemento. Por que eu mostrei esses leões orientais? Porque esses leões orientais também são símbolo do alfa e do ômega. No silabário japonês, a primeira letra se pronuncia A. A última letra se pronuncia boca bem aberta e outra com a boca fechada. Simboliza exatamente a mesma coisa. É o começo e o fim. Ou seja, é um elemento de uma cultura completamente distante da cultura judaica, da cultura helenística, e ainda assim fala da mesma coisa. Isso é muito legal. Então, isso é um momento, é uma curiosidade, né? Eu decidi trazer para vocês saberem como é universal esse conceito, né? E Jesus e o Pai é apresentado como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E que ele é o Todo-Poderoso. Guarda isso na tua cabeça. Viu? Obrigado aí, viu, pessoal? Guarda isso na tua cabeça, porque você vai ver mais adiante o conceito se expandir. Vamos adiante. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo. Eu estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. O pastor Tiago já mencionou, o dia do Senhor é o domingo. Foi num domingo que ele foi arrebatado. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. Que a gente acabou de ler, que é o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. O Todo-Poderoso. Não é o Pai? Não é Deus o Pai? Aquele que é, que ele há de vir? Olha só. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira e a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia.
Se a gente acabou de ver que o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, é aquele que era, que é e que há de vir, o Deus Pai, o Todo-Poderoso, por que quando João se vira, ele vê o Filho do Homem? Olha só, e virei-me para ver quem falava comigo. Virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Espera aí, a identificação alfa e ômega todo-poderoso não é Deus Pai, mas ele vê Jesus falando. Isso é extraordinário, isso é mais uma evidência da divindade de Jesus. Né? E eu queria ler com vocês, rapidamente, por que isso acontece? Por que ele vê Jesus, mas a fala deveria pertencer ao Deus Pai? Vamos entender quem é Jesus, quem é o Filho. Hebreus capítulo 1 está escrito assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Ou seja, o Filho não é só um profeta. Os muçulmanos dizem que Jesus era um profeta. Não, ele não era só um profeta. A quem constituiu o herdeiro de tudo e por quem fez o mundo. O mundo foi feito por meio de Jesus. Ou seja, ele é criador. O qual sendo o resto da glória e a expressa imagem da sua pessoa. O Filho de Deus, ele é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa. Está escrito assim: ninguém viu a Deus. Ninguém nunca viu a Deus. Mas o Filho de Deus é quem o revelou. A Bíblia diz que Deus habita na luz inacessível. Mas o Filho é quem é a sua imagem no universo. O qual, sendo o resplendor da sua glória, é a expressa imagem da sua pessoa, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Né? Então, gente, Jesus, ele é a imagem de Deus no universo. É por isso, ele é o Logos, ele em si é a própria palavra de Deus. Ele é a personificação da palavra de Deus. É por isso que Deus Pai fala, e quando João se vira, ele vê Jesus. Vamos lá. Virando-me. Ele perdoa aí o fungado, viu? Estou meio com alergia aqui. Estou no quarto fechado. Virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Vamos adiante. Vestido até os pés de uma roupa comprida. Algumas traduções têm assim: veste, tá lá. Tá lá, gente, aqui bate aqui, ó, no calcanhar. É o hábito sacerdotal. Isso é legal, porque quando João vê Jesus aqui, João não vê Jesus como rei. Ele não vê Jesus como o guerreiro. Ele vê Jesus como o sacerdote. Vestido de uma veste talá, cingido pelos peitos com cinto de ouro. Né? Daqui a pouco eu vou adiante, mas deixa eu parar um pouquinho nessa figura aqui. Gente, eu já falei anteriormente sobre o sacerdócio levítico, o sacerdócio de Arão, né? O sacerdócio que foi estabelecido por Moisés. Qual é o papel do sacerdote? O sacerdote, gente, ele faz intermediação entre Deus e os homens. Esse é o propósito do sacerdote. E eu queria ler com vocês, o trecho que eu vou ler aqui, eu acho que é maior do que o capítulo 1 de Apocalipse, mas ajuda a gente a entender melhor essa visão de João aqui. Capítulo 5 de Hebreus, está escrito assim, ó. Na verdade, eu vou ler a partir do capítulo 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Aqui diz que ele entrou nos céus. Gente, o tabernáculo e o templo que foi feito a partir do tabernáculo foram feitos a partir de um modelo que Moisés recebeu de Deus no monte. Isso está escrito em Êxodo, capítulo 25 e 26. Tudo que tinha no santuário, tudo que tinha no templo foi feito a partir de um modelo que existe no céu. Existe no céu um santuário.
Esse santuário estava preparado para o dia em que alguém qualificado o suficiente fosse lá oferecer expiação pelo pecado dos homens. Aqui na terra, o sacerdote levítico fazia expiação pelos pecados do povo, sempre, né? Sempre ele fazia. Mas o santuário do céu estava aguardando, né? Aquele que faria o sacrifício verdadeiro e definitivo. Vamos continuar, ou seja, por isso que ele disse que Jesus penetrou no céu. Porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus. Esse é o papel do sacerdote, né? Para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo é rodeado de fraqueza. Por esta causa, deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. O sacerdote fazia oferta pelos pecados do povo e pelos seus. E ninguém toma para si essa honra. Essa honra é dada por Deus. É como Arão, que foi chamado. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para se fazer sumo sacerdote. Mas glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Isso é o Salmo número 2. Como também diz em outro lugar, tu és, Salmo 110, se não me engano. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, oração e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido, quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos lá. No capítulo 28 de Êxodo, está descrito as vestes sacerdotais. As vestes sacerdotais do sacerdote aarônico ou levítico possuía uma veste talá, né, por baixo, mas tinha outros elementos. Tinha um cinto de cor azul, púrpura, escarlate e dourado. Esse cinto, gente, era amarrado na cintura, mas ele passava pelos ombros, de tal maneira que ele cobria o peito por baixo, certo? Por cima tinha um manto. Por cima do manto era colocado um peitoral. E além disso, ele também tinha uma mitra. O que é mitra, pastor? Entenda, um turbante. Um turbante que era preso com cordas, no sentido de trás para frente, de um lado para o outro, de tal maneira que ele ficava com 4 elevações, né? No peitoral do sacerdote tinham 12 pedras preciosas, cada uma representa uma tribo de Israel. Nas ombreiras do sacerdote tinham 2 pedras de ônix. Em cada lado, 6 nomes das tribos de Israel. O sacerdote levítico era o sacerdote de Israel. Por isso ele tinha esses elementos nacionais. Na cultura dos rabinos, lá nos Talmudes, né, eles dizem que cada peça do vestuário servia para expiar um tipo de pecado. Aí alguém pode dizer, espiar, como assim espiar? Espiar com um X, gente, não é espiar com S. Um espiar, vamos dizer, de cobrir, né, de absolver, vamos dizer assim. Então, na cultura deles, cada peça dessa servia para cobrir um tipo de pecado. Pensamentos do coração, né, pecados sexuais e tal, tal, tal. Quando Jesus é apresentado em Apocalipse como sumo sacerdote, e qual é o papel do sacerdote? Não é rogar a Deus em favor dos homens. E onde é que Jesus estava? Em meio aos 7 castiçais. Mas na frente a gente vai entender o que são esses 7 castiçais. Ele estava exercendo seu ofício sacerdotal ali naquele momento. Ele está apenas com a veste talá e com o cinto de ouro. O cinto que cobriu o peito. Essa imagem que eu botei aí para vocês verem, ela ilustra bem. O cinto passava pelo peito, pelo coração. É o cinto na altura do peito. Esse cinto dourado, ele tem um significado.
O cinto, na cultura dos rabinos, era para expiar os pecados do coração. Mas Jesus, aqui diz em Hebreus, em tudo foi tentado, porém, sem pecado. Então, o cinto de ouro representa a questão da incorrupção. Jesus nunca se corrompeu. Ele nunca pecou. Né? E você pode ver que a veste de Jesus é bem simples. Não tem peitoral, não tem manto, não tem mitra. Por quê? Porque Jesus não precisa de expiação dos próprios pecados, porque ele nunca pecou. Então ele não precisa de toda aquela indumentária sacerdotal. Ele usa apenas a veste branca e o cinto de ouro, né, sobre o peito, simbolizando a sua incorrupção. Vamos adiante. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Eu vou voltar aqui, viu, gente, para Daniel. Fazer a leitura aqui de Daniel, para a gente entender por que Jesus tem essa aparência. Né? Porque cabelos brancos, né, cabeça e cabelos brancos como a lã branca, como a neve. Voltando lá para Daniel, no capítulo 7, olha o que está escrito aqui. Versículo 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram um fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Gente, só um momento. Gente, esse personagem Ancião de Dias aqui, eu vou gastar um tempinho falando dele, é um personagem muito interessante. Quem é o Ancião de Dias? Mais adiante diz que o Filho do Homem se coloca diante do Ancião de Dias. No versículo 13. Diz que vem com as nuvens do céu, um semelhante ao Filho do Homem, e ele é levado até o Ancião de Dias. O Ancião de Dias, ele é uma teofania de Deus, o Pai. Já repararam que toda vez que alguém quer representar, fazer um desenho de Deus, né, eles fazem um desenho de um velhinho? Quem já viu isso por aí? É o desenho de um velhinho, às vezes colocam em cima da cabeça dele um triângulo. Né? Não é à toa isso. Não é à toa. E não existe só na Bíblia essa figura de que Deus se manifestou como um homem de cabelos de barba branca, né? De roupa branca e cabelo branco. Eu fiz um apanhado, gente, e infelizmente eu não vou conseguir mostrar para vocês no slide, eu não consegui terminar a tempo, mas eu fiz um apanhado aqui em um monte de cultura diferente em que aparece o personagem do Ancião de Dias. Se você for para a cultura pré-colombiana, você vai ver que praticamente todas elas mencionam que quem civilizou, quem trouxe conceitos de civilização, vamos dizer assim, né? Tirou-os da barbárie, é um personagem com essa descrição. Cabelos brancos, né? É um ancião que traz para eles, né? E eu já falei em outros momentos, eu acho que não vai dar para falar aqui hoje, mas podia fazer um dia só sobre isso. Melquisedeque é um personagem com essas características, é um personagem, vamos dizer assim, um herói civilizador, né? O termo que o pessoal usa por aí. Na Colômbia, ele recebe o nome de Bochica. Lá no Peru, se eu não me engano, acho que é o Peru, que é o Cucucán. Lá no México, é o Quetzalcoatl. Perdão, gente. Cucucán é na América Central. Onde, no Peru, era Viracocha. Esse personagem aparece em muitas culturas. Nos nórdicos, eles diziam, né, que o deus Odin aparecia com um velho de barba, capa e cajado. Inclusive, uma das referências na cultura pop é o personagem Gandalf, que foi inspirado nisso. Né? Um velho de barba branca, capa e cajado. No Japão existe um personagem, o Zenchi no Mikoto, que é o deus da graça divina, aquele que sempre vem em favor dos homens, vem para socorrer os homens.
É um Deus de barba branca, cabelo branco, montado num cavalo branco que voa. Por que eu estou falando isso? Paulo diz em Atos que Deus não deixou os outros povos sem testemunho. Quando aparece aquele personagem, quando aparece aquele personagem lá para Abraão, e ele reconhece como Deus, eu acredito que provavelmente é essa figura do ancião de dias. Como é que ele reconheceu que aquele cara não era um cara qualquer? Porque na cultura universal existe esse personagem, o ancião de dias. Quando ele viu, ele reconheceu que aquele era Deus, acompanhado, né, de 2 anjos. E todas as vezes que aparece no Velho Testamento o anjo do Senhor, a gente pode supor que pode ser essa figura do ancião de dias, que é a personificação do Pai. E Jesus aparece aqui como o ancião de dias. Ele aparece com a mesma descrição do ancião de dias. Roupa branca, cabelo branco, né, cabeça branca. Na veste do sumo sacerdote, tinha uma coroa. Jesus não aparece com a coroa aqui. Mas lá em Provérbios, capítulo 16, diz assim, que os cabelos brancos são a coroa de glória. São a coroa de glória, né, de honra. Então, simbolicamente, os cabelos brancos são a sua coroa. Nesse momento aqui. A sua coroa de honra. Seus olhos como chama de fogo. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Eu vou ler logo tudo, depois eu vou voltar. Mas, deixa eu tirar aqui. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Vamos lá. Ele está vendo a pessoa de Jesus. E Jesus disse para ele, ó, não temas. Eu sou o primeiro e o último. Ou seja, mais uma vez, a pessoa de Jesus se confunde com a pessoa do próprio Deus Pai. É como Jesus disse no Evangelho de João, eu e o Pai somos um. E olha que coisa interessante. Eu estou achando que eu devo ter pulado um versículo aqui que fala dos pés, latão reluzente. Mas veja só, uma descrição parecida com essa, também é vista em Daniel. No caso, capítulo 10, quando o anjo Gabriel aparece. Né? Pés de latão, né? Latão reluzente. A roupa, né? Branca com cinto de ouro e tal. Então, é uma imagem dele glorificado, né? Do ser glorificado. A diferença é que Daniel diz que o rosto de Gabriel é como um relâmpago. Mas o rosto de Jesus aqui é comparado com o próprio sol na sua força. E ele fala aqui, né? Ele caiu aos seus pés como morto. Isso também tem em Daniel quando o anjo Gabriel aparece. Geralmente, quando figuras espirituais aparecem, a tendência é que as pessoas caiam, né? Desmaiem e percam suas forças. Isso é uma característica que aparece na Bíblia. Sempre que um ente sobrenatural aparece, tem essas características de desmaio, de perder a força e tal. E ele disse, né? Ele colocou a destra sobre João e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo. Quem é que vive e foi morto, mas está vivo? Jesus, para todo sempre. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Isso também, gente, é uma referência, se eu não me engano, eu não me lembro agora onde está. Se eu lembrar, eu falo. É uma promessa de Deus. Eu darei a vocês a porta, né? Eu darei a vocês a porta dos seus inimigos. E está escrito no Salmos, né? Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E aqui ele diz, eu tenho a chave da morte e do inferno. Ele possui a chave da porta dos seus inimigos. É o maior inimigo do homem, a morte, né? Que sujeita todos os homens ao seu domínio. Vamos adiante. Escreve as coisas que tem visto e as que são e as que depois destas hão de acontecer. Isso mostra uma coisa interessante, né? Porque o Apocalipse, algumas pessoas veem Apocalipse apenas como um livro que trata de eventos futuros. Mas não. Aqui ele diz, ó, você vai escrever coisas que você tem visto, né?
já aconteceram, você tem visto, as que são agora e as que vão acontecer. Então, fala de eventos passados, presentes e futuros. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Lá anteriormente, né, acho que com isso acaba o capítulo 1, né? Lá anteriormente, Jesus ele está andando em meio aos castiçais de ouro. Ele está realizando o seu trabalho sacerdotal. Algumas pessoas, né, se questionam assim, Jesus, depois de ressurreto, deu dons aos homens tal, e foi assunto aos céus. E o que acontece desde então? O que Jesus tem feito desde então? A Bíblia diz que ele exerce o ofício sacerdotal. Ele exerce o ofício sacerdotal. Ele anda em meio aos castiçais de ouro. Os castiçais são símbolos das igrejas. Né? Cada igreja, um castiçal. Cada igreja possuindo os 7 Espíritos de Deus. Cada igreja como uma lâmpada. Né? E ele, entre as igrejas, né, caminhando, exercendo o seu ofício sacerdotal. Uma coisa curiosa também é o seguinte, fugindo um pouco, mas tem relação com o assunto, é que a Igreja de Roma, a Igreja Católica Romana, né, ela assumiu, né, lá acho que no século no quarto século, se não me engano, o primado sobre as outras igrejas, né, a primazia do bispo de Roma. Eles entenderam que o bispo de Roma deveria ter primazia sobre as outras igrejas. Mas aqui você vê as igrejas como entidades independentes umas das outras. E a igreja de Laodiceia, a igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia, cada igreja como um candelabro. Nenhuma delas estava debaixo da autoridade hierárquica de outra. Elas são independentes. Né? Não existia tipo, uma igreja só, né, funcionando como sedes. Cada igreja, cada grupo, cada cidade funciona independente, sendo ela um velado, um castiçal, onde Jesus exerce seu serviço sacerdotal. Eu estava lendo, né, o que o sacerdote fazia com relação ao candelabro, ao castiçal. Tem uma referência a isso em Zacarias. Ele troca o óleo, ele renova o óleo da lâmpada. Né? O que é o óleo? É o símbolo do Espírito Santo, para manter a chama acesa. Né? E aqui o outro símbolo que ele tem na mão, ele anda entre os castiçais, mas na sua mão ele tem 7 estrelas. Isso me lembra o que Paulo diz, né? Que nós devemos resplandecer como estrelas no mundo. Nós devemos resplandecer como estrelas no mundo. E ele tem os 7 estrelas na sua mão, cada um representando um anjo. Gente, esse anjo da igreja aqui, a palavra anjo, né, no grego é ângelo, né? Ângelos e em hebraico é malak. A gente associa geralmente anjo com um ser espiritual, mas anjo quer dizer mensageiro. Não necessariamente um ser sobrenatural. Aqui ele está falando de 7 líderes, né, de 7, provavelmente os 7 bispos dessas igrejas aí, respectivamente. Né? Eles eu tenho na mão direita. Né? Me lembra também quando está escrito nos profetas, diz que na palma da minha mão eu tenho gravado o teu nome. Né? Isso fala do cuidado que ele tinha com essas pessoas que estavam exercendo a função de bispo, né? E o zelo que tinha por eles. Então, cada uma dessas estrelas representa o líder, né? o mensageiro dessas igrejas que são os 7 castiçais. Eu acho que teve um versículo que eu pulei, gente, dos slides, que fala o seguinte, ó, da boca dele sai uma espada aguda de 2 gumes, e os seus pés são de latão reluzente e tal. A espada aguda, ela é um símbolo da palavra de Deus. Paulo diz que a palavra de Deus é como uma espada aguda de 2 gumes. Ela faz separação entre o que é da alma e o que é do espírito, juntas e medulas. Né? E ela é capaz de discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Né? Essa espada que sai da boca de Jesus é o símbolo da própria palavra de Deus. Né? E os pés de latão reluzente, como eu já disse, ele existe também uma descrição semelhante, que é na visão de Gabriel, e que eu acredito que esteja relacionado também no santuário
com as bases dos pilares, né? Os pilares de madeira de acácia têm bases de bronze para não se corromperem, né? Então fala de alguém que é incorruptível, né? Teve um caminhar que não se corrompeu, não se apodreceu. Então, gente, mais uma vez o capítulo 1 de Atos aqui, outra perspectiva, tentei trazer mais as referências do Velho Testamento. Eu pensei em gastar um tempo falando da questão do sacerdócio, mas eu vi que Hebreus tem muita coisa falando disso. Isso pode ser dado em outro momento. Ia tomar muito tempo de vocês. Eu agradeço por vocês me ouvirem tão pacientemente. Vou passar a bola aí para quem quiser comentar, quem quiser fazer algum esclarecimento de alguma coisa pertinente que eu deixei passar, ou mesmo quem quiser tirar alguma dúvida. Então, estou passando a bola para vocês agora. Deus abençoe e muito obrigado. Muito bacana, pastor. Show de bola, viu? Tá massa o visual, viu? Cabelão. Gostei, viu? Era excelente, né? Juntando essa aula de hoje com a de domingo, temos um perfeito capítulo primeiro, não é? Maravilhoso. Não quer ter nada a retocar. Só que eu postei aí umas duas coisinhas aí no chat, porque isso me chamou a atenção. Aquelas figuras dos dois leões, né? É interessante porque Jesus Cristo ele começa a história abrindo a boca, né? Para criar. E ele encerra a história fechando a boca. A história humana é encerrada pelo próprio Jesus. Ele está além e aquém, né? Ele está muito antes da história e muito depois dela. Isso mostra a sua divindade e a sua eternidade. Muito bacana esse passeio pelo Antigo Testamento, né? Muito importante, porque toda a escritura ela é coesa, né? Como a gente já tinha falado outras vezes, a chave para a interpretação da escritura é ela mesma, né? A escritura se interpreta, então os símbolos, as figuras, as expressões, né? Elas sempre encontram eco em coisas do passado e elas que dão para a gente um entendimento, né? Então foi muito bom, muito importante essa lição, viu? Só uma curiosidadezinha, eu estava vendo o Didaquê. O Didaquê é um livro que não entra no cânon, né? Um texto do início do segundo século. A Didaquê significa instrução, né? Ele era conhecida como a instrução ou a doutrina dos 12 apóstolos. E o Didaquê, ele é um livro curtinho, né? Se quiser baixar, a gente acha em PDF fácil, né? Tem algumas edições impressas, mas o texto ele tá disponível na internet. E o último capítulo é sobre o fim dos tempos. E ele é bem curtinho, sabe? Ele traz instruções assim, tipo, vigie, né? Não deixe que o seu óleo se apague. A expressão que o pastor falou agora sobre o óleo como símbolo do Espírito, né? Que era trocado, né, pelo sacerdote nos candelabros. Isso é muito legal. Mas é legal, assim, que o Didaquê, ele fala sobre a vinda do anticristo, que enganaria as pessoas com sinais e prodígios. E ele fala sobre a vinda de Jesus, né? Sobre a segunda vinda. E fala sobre a ressurreição dos mortos. É muito bacana. É bem sintético, sabe? Mas é muito legal porque é harmonia total com o Apocalipse, com as falas de Paulo nas epístolas, né, sobre a vinda de Cristo, o retorno, né, ressurreição dos mortos e arrebatamento, e com o que Jesus já tinha falado nos evangelhos, né, na parte dos evangelhos que fala sobre esses acontecimentos, né? Então é muito bacana. Até um texto do segundo século que não entrou no cânon, né, mas era um texto usado nas igrejas, um texto respeitado. Ele traz esse reforço, né, nessa doutrina. Muito bacana. Então, pastor, foi muito legal, viu? Não tem nada para acrescentar, porque é bem completo. Viajou no texto inteiro, né? E leu todos os versículos e fez essa relação, né? Foi muito útil. Então, se alguém quiser comentar mais alguma coisa, ou perguntar, quiser aproveitar, pessoal, perguntar ao pastor Hugo, porque foi falado muita coisa, né? Tem muita coisa legal. Então, se alguém tiver dúvida sobre esse assunto, sobre o capítulo 1 inteiro, né? Sobre o que foi falado hoje ou amanhã, se alguém quiser perguntar, pode perguntar, viu? Bom, parece que todo mundo entendeu bem, né? Foi bem explicado o assunto, de tal modo que fica fácil entender, né?
Então vamos orar para encerrar, né? Na semana que vem, pessoal, a gente vai pegar o capítulo 2 e o 3, que são as cartas, né? E dá para a gente, não são longos os capítulos, a gente vai ler as 7 cartas, trazer um pouco do contexto histórico e cultural das 7 cidades, e aí a gente vai comentar na cada expressão daquelas, viu? Vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, muito obrigado, Jesus, por esse domingo, Pai, por essa manhã, Pai, começa tão bem, Pai, porque a gente está reunido estudando a Escritura, Pai, aprendendo, Pai, muito obrigado pela vida do pastor Hugo, Pai, por todo esse conhecimento que ele tem, Pai, que está sempre compartilhando com a igreja, Pai, muito obrigado pelos nossos pastores, pelos nossos irmãos, Pai, nós oramos para que o Senhor abençoe muito o dia de hoje, Pai, para que a gente tenha um domingo maravilhoso, para que o Senhor abençoe a tua igreja, o teu povo, Pai, para que o Senhor abençoe o culto dessa noite, seja um culto maravilhoso, que o Senhor abençoe a palavra, abençoe os louvores, abençoe o ofertório, abençoe a reunião, Pai, que o Espírito Santo conduza, que a gente tenha um dia muito abençoado e uma semana muito abençoada na tua presença, Pai, em nome de Jesus. Nós agradecemos pela aula de hoje, exaltamos o teu nome. Amém. Então, pessoal, glória a Deus. Um abraço para vocês, a gente se vê depois. Diga, pastor. É o seguinte, essa apresentação aqui eu fiz na apresentação do Google. Então, eu vou terminar, deixar ela bem arrumadinha, disponível para baixar. Boa, muito bom. Com certeza os irmãos vão querer, viu? Tanto para aprender quanto porque está muito bacana. Então, pessoal, vamos fechar aqui a reunião. Obrigado pela presença de todos. Até depois.